Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a vocês todos. Que esse dia seja maravilhoso para todos aqueles que naturalmente creem no Senhor Jesus, ou melhor, creem na sua santa palavra. Quem crê na palavra de Jesus, crê nele. Quem não crê na palavra de Jesus, não crê nele. Quem obedece a palavra do Senhor Jesus, crê nele. Quem não obedece, tampouco crê nele. Então é assim que funciona a fé, a fé com a inteligência, a fé racional. Bem, ontem eu estava aqui meditando, escrevendo sobre o Espírito Santo, né? Porque o apóstolo Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu fiquei pensando sobre as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo. Aquelas pessoas que conservam dentro de si a dúvida se tem ou se não tem o Espírito Santo. Elas conservam essa dúvida, esse receio, né? esse medo de não ter o Espírito Santo. E nós procuramos responder a alguns com respeito a quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Não é? Falamos que quem tem o Espírito Santo tem uma vida diferenciada da vida de quem não tem. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Quem não tem o Espírito Santo não tem paz. E eu não falo paz com os outros, não. É paz, sobretudo, com Deus. Paz com Deus e paz consigo mesmo. Então, nós falamos sobre esse assunto e o que vale não são os dons que o Espírito Santo nos dá, mas os frutos que ele nos dá, que ele nos faz faz surtir em nossas vidas, que é o caráter, as boas maneiras, né? A vida de retidão, é a verdade. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela odeia a mentira, ela odeia o engano, e ela não engana ninguém, ela não mente para ninguém, ela vive uma vida separada das pessoas que não têm o Espírito Santo. Mas eu queria hoje focar justamente as pessoas que eu tenho lido muito, pessoas que comentam, bispo, poxa, eu já fiz de tudo para receber o Espírito Santo, não recebi. Eu já fiz jejum de Daniel, eu já fiz jejum de comida mesmo, de bebida, eu já fiz isso, já fiz aquilo e ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê, bispo? Por quê? Então, isso veio essa pergunta, por que essas pessoas não receberam o Espírito Santo ainda? E eu não sabia ainda, eu tinha minhas dúvidas com respeito a esse assunto. E ontem o Espírito Santo me instruiu, me inspirou, quando eu estava lendo aqui o texto em que Jesus disse da escolha que ele fez. Jesus disse assim, preste atenção, por favor, que isso é importantíssimo. Ele disse, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Ele está falando do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, o mundo me odiou. Se vós, olha só, isso é importante, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O que tem isso a ver com o Espírito Santo? O que tem isso a ver? Por que eu não recebi o Espírito Santo? Bispo, me explica. Bem, vou tentar passar para vocês o que Deus, que o Espírito Santo nos deu. Muitas pessoas pensam assim,
eu estou fazendo jejum, eu estou buscando, eu vou na igreja, eu sou fiel na igreja, eu não vivo no pecado. E quando ela fala, eu não vivo no pecado, ela logo pensa, eu não roubo, eu não adultero, eu não traio, eu não sou fingida, eu não sou isso, eu não faço mal a ninguém, eu vivo da minha casa para a igreja, da igreja para casa, para a escola ou para o trabalho. Eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Então, ela pensa, ela raciocina da seguinte forma: fisicamente, eu não cometo nenhum pecado. Pelo contrário, eu até jejuo, eu oro, eu vou na igreja, eu sou fiel nos meus dízimos, nas ofertas. Então, por que eu não recebi o Espírito Santo, meu Deus? Por quê? Se eu faço tudo certinho. Aí é que está, minha amiga e meu amigo. Quando Jesus fala, eu vos escolhi do mundo, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês pertenciam ao mundo que jaz no maligno. Quer dizer, o mundo que está sepultado no mal, plantado no mal. Então vocês estavam no mundo e o mundo está plantado no mal, está enterrado no mal com seus pecados. Então você também está enterrada com o mundo. E aí, o que acontece? Eu vos escolhi do mundo. Eu tirei vocês do mundo. Eu separei vocês do mundo que estava no maligno. Mas, o que tem acontecido? As pessoas que buscam o batismo com o Espírito Santo estão vivendo uma vida regrada, uma vida pautada em termos na palavra de Deus. Mas, dentro dessas pessoas que têm feito das tripas coração para poder receber o Espírito Santo e não receberam ainda, há o problema que elas querem receber o Espírito Santo, elas carregam dentro de si aquela vontade, aquele desejo, aquela cobiça para ter o que os outros um dia tiveram quando receberam o Espírito Santo. Então, há pessoas que veem os que receberam o Espírito Santo e que logo depois, paulatinamente, foram alcançando as bênçãos de Deus de forma natural, de forma nada forçado, nada arrumado, ou com jeitinho, não. A pessoa recebeu o Espírito Santo e depois que recebeu o Espírito Santo, as coisas foram sendo acrescentadas na vida dela, como aconteceu comigo. Como aconteceu comigo. Então, as outras que têm lutado para receber o Espírito Santo e não receberam ainda, pensam assim, poxa, eu quero receber o Espírito Santo não para servir ao meu Senhor. Eu quero receber o Espírito Santo para ter o que a fulana tem, o Beltrano tem. Então, elas sem perceber, elas estão cobiçando as coisas que as outras pessoas receberam, porque receberam antes o Espírito Santo, priorizaram o reino de Deus e a sua justiça. E então foram acrescentando as bênçãos. Não é isso que Jesus promete? Por que andeis preocupados com isso, que vai comer, que vai vestir, onde vai morar, com quem vai casar, que não sei o quê? Por que vocês ficam preocupados com as coisas desse mundo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, quando você busca o reino de Deus, buscar o reino de Deus é você buscar viver dentro das regras do reino de Deus, que é justiça, verdade.
você tenha uma vida correta, uma vida que não vive no pecado. É isso que é buscar o reino de Deus. É buscar que o Senhor Jesus, que é o Rei, venha morar, residir dentro de você e conduzir a sua mente para que você se comporte de acordo com a vontade de Deus. E depois, quando você busca a justiça, quando você recebe a justiça, que é o Espírito Santo, a justiça de Deus, vai conduzi-lo até os pastos verdejantes. Então, Jesus vai conduzir você até a uma vida abundante. Tudo isso vai ser acrescentado. Mas primeiro tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando Jesus nos escolhe, quando ele me escolheu, quando ele me separou do mundo, ele me separou do mundo. Então eu não tinha mais nada com o mundo. Eu não poderia almejar servir a Deus e ao mesmo tempo ao mundo. Agradar a Deus e ao mundo. Não há como. Então não adianta eu querer ter fé para tomar posse do reino de Deus e ter fé também para querer possuir o reino desse mundo. Não, qualquer coisa que envolve o mundo jaz no maligno. Então você tem que entender que enquanto você tiver o seu pensamento voltado, por menor que seja, uma cobiça, um sonho mundano, então isso vai atrasar, vai, digamos, emperrar o batismo com o Espírito Santo, porque você ainda... Jesus escolheu você do mundo, mas você não deixou o mundo. Você quer o mundo também. Você quer levar o mundo consigo e seguir Jesus? Não dá, não existe como. Porque o mundo está sepultado no mal. O mundo é do mal, é do maligno. Então, primeiro você tem que se despojar de si mesmo. E aí vem o sacrifício que nós falamos tanto. Faça o seu sacrifício no altar, coloque sua vida no altar, entregue tudo, coloque o seu futuro, os seus sonhos, os seus projetos pessoais, os seus pensamentos, os seus pecados escondidos. Porque você não adultera, você não trai, você não rouba, você não mata, você não faz mal a ninguém. Isso aí é uma obrigação sua, minha, de cada um de nós. Mas isso só não basta. Se você não rouba, não mata, não adultera, não mente, não vive uma vida de pecado, mas você tem alguma cobiça ou você nutre dentro de si algum desejo ilícito, aí, minha amiga, é porque você está carregando o mundo consigo. Você foi escolhido do mundo, mas você foi separada do mundo, mas o mundo não deixou você porque você tem um objetivo mundano, você tem um sonho mundano, você tem uma perspectiva mundana. E aí, para que receber o Espírito Santo? Você sabe por que Jesus nos dá o Espírito Santo? Você sabe por quê? Vou dar a dica para vocês, olha. Jesus nasceu do Espírito Santo. Ele já era de Deus desde o ventre materno. Ele nasceu do Espírito Santo. Ele foi gerado do Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas e também com o Espírito Santo quando tinha 30 anos de idade. Então Jesus nasceu de Deus, depois foi batizado nas águas, no Rio Jordão, e também batizado com o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, você sabe por que Jesus recebeu o Espírito Santo? Quer dizer, tecnicamente ele não precisava ter o Espírito Santo, porque ele nasceu do Espírito Santo, era filho de Deus. Não, mas ele precisou da unção do Espírito Santo para saber o que o Pai queria dele, para ele servir ao seu Pai. Então, ele nasceu, ele era filho de Deus, mas para ter a direção do Pai
para que ele pudesse fazer a vontade dele, então ele precisava do Espírito Santo. A mesma coisa, eu sempre falo, meu Deus, o Senhor tem que me orientar para que eu saiba o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu não posso, eu recebi o Espírito Santo, ou melhor, eu nasci do Espírito Santo, mas eu preciso que o Espírito Santo venha me dirigir, me ensinar, me orientar, para que eu possa servir a Ti, para que eu saiba o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, para que eu possa Te obedecer, saber como vou fazer a Tua vontade. Eu preciso que o Senhor me diga. Então é para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem para guiar-nos a toda a verdade. Não foi isso que nós falamos esses dias? Aliás, foi Jesus quem falou. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Vos guiará. Então o Espírito Santo vem para guiar-nos. Mas você quer o Espírito Santo para tomar posse do mundo. Aí não dá. Você quer receber o Espírito Santo para ter poder para fazer melhor do que os outros. Não dá. Você tem que querer o Espírito Santo para poder servir a Deus, para ser capacitado, habilitado a servir ao Senhor. Então, se há um projeto íntimo que você nem fala, ninguém sabe, está dentro de você, mas no fundo, o seu sonho é realizar um sonho mundano, alguma coisa deste mundo. Quer dizer, é claro, isso emperra, trava a sua vida espiritual. Você não consegue receber os batismos com o Espírito Santo, porque Jesus só dá o batismo, ele só batiza com o Espírito Santo, Jesus só batiza com o Espírito Santo, quando a pessoa está 100% entregue. Ela foi escolhida e ela se entregou, ela se rendeu, ela se deu. Ela se sacrificou. Aí sim, Jesus batiza com o Espírito Santo para que a pessoa venha servir ao Pai como ele, Jesus, o serviu. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, saiba de uma coisa. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que mergulhar no mundo de Deus, no reino de Deus, não no reino do mundo. Você não pode carregar nada do reino deste mundo. Você tem que se render 100%. Se você tem o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo para poder casar melhor, para ter uma vida familiar, constituir família, isso é muito certo, é muito justo que você queira ter uma família, mas o Espírito Santo não vem para isso. O Espírito Santo completa você, inclusive, com um excelente casamento. Mas esse não é o objetivo que você deve buscar, que você deve focar. O seu objetivo é entregar-se para ele no altar e dizer: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pronto. Então, eu creio que muitas pessoas estão me assistindo nesse momento e que hão de concordar comigo que elas não receberam o batismo com o Espírito Santo ainda, porque elas carregavam dentro de si um sonho pessoal, um projeto pessoal, que, diga-se de passagem, não combina com o recebimento ou o batismo com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, você tem que priorizar a entrega, mergulhar no reino de Deus, toda a sua vida, se entregar. Se você vai casar, se você não vai casar, se você vai ter casa, se você não vai ter casa, se você vai realizar os seus sonhos materiais, isso vem depois. Jesus disse: não andeis ansiosos com coisa alguma. Coisa nenhuma, nada.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o Espírito Santo. Buscai primeiro agradar a Deus. Buscai primeiro servir ao Senhor com a sua vida, entregar-se para Ele. Entende? Com licença. É muito forte. Nós vamos falar mais a respeito disso amanhã, porque esse assunto é muito, muito controverso para as pessoas que não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo entende o que eu estou falando. Quem não tem, fica em dúvida. O diabo sopra logo dúvidas. Mas quando a gente é escolhido do mundo, Jesus disse, eu vos escolhi do mundo. Isso já é mais do que a metade do caminho para você receber o Espírito Santo. Agora, você também tem que se escolher ou tem que se determinar a entrar dentro da vontade de Deus, andar de acordo com a sua palavra, obedecer. Essa é a preocupação que cada um de nós tem que ter diariamente. Todo dia eu tenho que me preocupar com a minha conduta, eu tenho que me preocupar com os meus pensamentos, eu tenho que me preocupar com as palavras que eu vou falar, eu tenho que me preocupar com as atitudes que eu tenho que tomar. Todo dia eu tenho que decidir, toda hora eu tenho que decidir. E se o Espírito Santo não me orientar, eu vou tomar decisões erradas e vou prejudicar outras pessoas. E ele sabe que isso é a última coisa que eu... Aliás, eu não desejo isso de maneira nenhuma, porque eu quero é salvar. Eu estou aqui para levar as pessoas à salvação. Mas, infelizmente, a gente vive nessa guerra, no dia a dia. Então, avalie você mesma, minha amiga, meu amigo. Só você e Deus sabem o que está acontecendo dentro de você. Às vezes você fala com o pastor, fala com o bispo, fala com fulano, fala com beltrano, fala com... Enfim, mas você não fala tudo, você deixa alguma coisa reservada dentro de si. E aquilo que você reserva para si própria é justamente o que tem travado você receber o Espírito Santo. Porque você não se entrega 100%. Você não se expõe 100%. Você não mergulha 100% no altar. Você tem coisas reservadas dentro de si. Às vezes nem é um pecado assim bruto, não é um pecado assim grotesco, grosseiro, não. Mas é um pecadinho que está lá enrustido na sua alma, nas profundezas da sua alma, e que Deus sabe. Esse desejo de você querer trazer o mundo consigo para dentro do reino de Deus não vai acontecer nunca. Você tem que mergulhar sozinha. Você tem que se despir do alto da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, e se lançar nas mãos de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo vai vir sobre você. Talvez você não, eu repito, talvez você seja uma pessoa que não adultera, que não rouba, que não mente, que não se prostitui, que não tem relações sexuais com ninguém. Você vive uma vida eunuca, fisicamente, mas espiritualmente você não é eunuca ou eunuco. Espiritualmente você carrega consigo uma falta, uma falha muito forte.
extremamente nociva à sua fé, porque a falha de carregar um desejo maligno, porque se é do mundo é maligno. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe tudo. Mas quando você prioriza a vontade dele na sua vida, quando você se lança, mergulha na sua palavra e procura se limpar de atitudes ou de pensamentos iníquos. Você tem um pensamento lá escondidinho, que é iníquo. Esse pensamento ninguém vê. Aparentemente você é perfeita diante de Deus, mas lá no fundo da sua alma tem aquele desejo, talvez seja uma inveja da fulana, do fulano, talvez seja uma cobiça, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo outro. Ora, se você quer o Espírito Santo, você tem que querer 100%, você não pode querer o Espírito Santo 99% e 1% de desejos pessoais, não, é tudo. Ele tem que reinar do alto da cabeça à planta dos pés na sua vida, para que então ele possa guiá-la ou guiá-lo aos pastos verdejantes. Eu espero ter ajudado aqueles que carregavam a dúvida do porquê que não receberam ou não têm recebido o Espírito Santo. Do porquê. Do porquê. Veja que João fala: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Todo mundo jaz no... Você já viu, você já foi no cemitério? Lá no cemitério tem aqueles jazigos. Não tem aquele jazigo onde coloca-se o corpo da pessoa que faleceu? Está lá. O seu corpo está lá, os seus ossos, os seus restos mortais estão lá. Assim é o mundo. O mundo jaz, quer dizer, está morto, apodrecido. E quem estiver ligado a esse mundo está também podre, está perecendo, está perdendo a oportunidade de ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo, de ter a vida com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, faz a diferença. Você sabe o que é o Espírito Santo? Eu vou falar para você bem pertinho aqui, bem pertinho, só para terminar. O Espírito Santo é aquela energia que passa pelos fios e faz as lâmpadas acenderem. Então, quando há energia, a luz acende. Mas se não há energia, a luz pode estar perfeita, a instalação pode estar perfeita, mas se não tiver a energia que é o Espírito Santo, a lâmpada fica apagada. A pessoa vive nas trevas, na escuridão. Assim é o Espírito Santo. Entendeu? Entendeu? Se você não tem o Espírito Santo, você ainda está vivendo nas trevas. Por isso que é extremamente importante que você priorize o recebimento do Espírito Santo. E só quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Só Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vem quando Jesus sopra o Espírito Santo em nós. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.